O Moto G mais humilde de 2019, o Moto G7 Play. Até que ponto vale a pena pagar mais barato num aparelho que abertamente é menos interessante e conta com menos recursos que os seus irmãos? É justamente esse o paradoxo dos modelos Play que a Motorola traz ao mercado. E nesse caso, o G7 Play. Vamos começar falando da construção desse aparelho. Afinal, mais um dia, mais um Moto G. No caso do Play, temos uma traseira feita em plástico, claramente melhor trabalhada que os outros G. E não no sentido do material, mas na textura aqui presente. A pegada desse aparelho é antiderrapante, quase imperceptivelmente texturizada. Inclusive, raspar a parte de trás desse aparelho faz aquele barulhinho de zíper, lembrando alguns aparelhos do passado da linha G, inclusive. Eu mostro para vocês. Ou seja, esse acabamento é simples, mas funcional. Nós aprovamos. Agora, continuando, temos uma coisa que há no G7 Play que está presente nos outros G7 desse ano. Sim, o desbloqueio por impressão digital na traseira do aparelho. E isso dispensa aquelas gambiarras de reconhecimento facial falso. Bom, infelizmente isso não significa que esse modelo esteja livre do notch. Sim, o entalhe na parte da frente, no topo da tela do G7 Play, que serve para simular uma fita adesiva colada para sempre nas imagens do aparelho. Para nós, a Motorola devia ter adotado o design de gota que está presente no G7 e G7 Plus. Inclusive, tem análise dos dois aqui no canal Tech. É só clicar aqui embaixo que você pode assistir. Se ela tivesse feito isso, ela evitaria esse bigode nessa tela IPS LCD de 5.7 polegadas do G7 Play. E ela roda na resolução HD, ou seja, 720p. O aspecto é o 19:9, fechando em 294 ppi de densidade aproximadamente. E uma nota interessante, o entalhe no topo dos telefones serve normalmente para entregar mais tela para o usuário em diversos aparelhos, aproveitando para colocar tela até mesmo nos cantinhos do smartphone. Porém, no caso do Moto G7 Play, fica ainda mais evidente que a Motorola meramente empurrou para cima a tela do aparelho, mantendo uma bela borda na parte de baixo do Play, indicando que esse notch no topo não beneficia em nada o usuário e não elimina uma parte sem tela na frente do smartphone. Isso era visível já no G7 Power, porém é ainda mais notável no G7 Play. Tudo bem, vamos esquecer a estética dessa tela e vamos para a qualidade dela. Quem acompanhou as análises dos outros aparelhos da Motorola para esse ano aqui no canal Tech, do G7 Plus, G7 Power e tudo mais, sabe que detestamos a queda de qualidade que as telas desses aparelhos sofreram nessa geração, ao comparar elas com outros Moto Gs do passado. E isso, infelizmente, se aplica ao G7 Play. Porém, não bateremos tão pesado por uma razão. Esse modelo é um Moto G quase de entrada, mais acessível e simples. Nele e apenas nele é tolerável haver uma tela mais simples, algo que, sinceramente, é inadmissível para um Moto G7 Plus, que foi lançado por quase R$ 1.900, né? Mas enfim, não é essa a questão. Vamos falar do Play. O contraste do G7 Play nas suas imagens é fraco, e os pretos são apenas cinza, lavados de iluminação, e as cenas mais HDR decepcionam, e tudo isso com a limitação do conteúdo sempre reproduzido e renderizado apenas em 720p. Mas se você aceita esses termos, terá um aparelho com tela LCD ok para um modelo de entrada, sabe? Com baixo nível de detalhes e cores também ok, um pouco apagadas, mas dentro do tolerável. Tudo isso são limitações e não notamos defeitos de fato, como alguns aparelhos de entrada, sabe, apresentam aquela tela cheia de reflexos ou cheia de espelhamentos em prata. Não, nada disso acontece no G7 Play, não confunda. Então dá para viver sim com essa tela até que bem. Bom, já indo para o som, aí não, ele não é dos melhores e provavelmente fones de ouvido serão seus melhores amigos. Afinal, o G7 Play compartilha do defeito presente no G7 Power. O som sai apenas da parte superior do aparelho, pela tarja preta da tela, sabe? A saída de som é aguda e produz sons nada empolgantes. Uma espécie de smart radinho de pilha? Parece isso para quem ouve. Nada mais.
Ah, e antes de prosseguirmos, uma nota para quem viu tantas vezes à frente do aparelho e tem certeza que ele possui duas câmeras frontais. Não é verdade. Meramente é o flash frontal do G7 Play. Mas admitimos que aparenta ter sido propositalmente construído e posicionado para que dê essa impressão de dupla câmera. A gente tá de olho. Mas dizemos isso pois atrás do modelo também temos o flash ao lado da lente, como é normal. E é notável a diferença entre esses dois itens, o que está feito na frente e o que está feito atrás. Essa descrição não é aplicável para a câmera frontal e seu flash. Curioso, né? Um parecer duas câmeras e outro não. Mas é só constatação nossa. Vamos para usabilidade, desempenho e a parte interna do aparelho. Dentro do Moto G7 Play temos um chipset Snapdragon 632, que conta com CPU octa-core com 4 núcleos de 1.8 GHz Cryo 250 Gold e 4 núcleos de 1.8 GHz Cryo 250 Silver, uma GPU Adreno 506, 2 GB de RAM, suporte a cartão microSD, mais 32 GB de armazenamento interno. Durante nossos testes, a versão do Android era 9, Pie, com o aplicativo Moto pré-instalado para controles por gestos e movimentos do celular, além da ativação da tela para hora e notificações, assim como todos os G7 têm, com exceção do recurso Moto Voz, que não está disponível no Play, assim como não está disponível no Power. E esse modelo não conta com TV digital. O maior problema do Moto G7 Play é a baixa memória RAM. Ela é essencial para que o processador trabalhe sem esperas por esvaziar essa zona de armazenamento rápido para multitarefas e manutenção dos programas que o usuário necessita. Começamos essa sessão de desempenho do aparelho com essa nota porque é errado dizer que o G7 Play conta com menos processamento, ou seja, inferior ao G7 normal e ao G7 Power. Afinal, os três modelos contam com o mesmo chipset, ou seja, mesmo processador e mesma placa gráfica, por assim dizer, para ficar mais fácil a explicação. Se o Moto G7 roda, o Play roda. É simples. A questão fica por conta de quanto tempo você terá que esperar entre a abertura de um app e outro. Afinal, o G7 Play tem que se virar para esvaziar o tempo todo a pouquíssima memória que está ali para ajudar o processador a fazer o seu trabalho. Pode ser sim que você sinta o G7 Play mais lento que os G7 Power e G7 normal. Porém, a culpa disso é essa pouca margem de trabalho para um processador tão competente quanto os irmãos contam, amarrando o G7 Play ao estigma de entrada, mesmo contando com processamento intermediário ok para 2019. E mesmo quem utiliza poucos apps deverá ter essa impressão. Afinal, o Android 9 é um pouco exigente para 2 GB de RAM apenas. E só uma coisa, por favor, não confundam RAM com memória interna, que normalmente eu vejo alguns comentários falando 2 GB de RAM, posso colocar um cartão de memória e aumentar. Não, RAM é a memória do processador e o resto é para você. Pense dessa forma. Não é bem essa explicação, mas ajuda a entender. E dentro disso tudo, temos um processador que data de mais ou menos a metade de 2018, movendo uma tela menos exigente. Logo, você não notará lentidão nos aplicativos, caso tenha fechado as outras tarefas antes de rodar um PUBG, por exemplo. Então, não espere executar games na qualidade mais alta, nem com a máxima taxa de quadros. Mas vai acontecer, vai rolar. Mesmo que você tenha que fechar algumas coisas de fundo para que tenha somente aquilo na memória no momento. Esquecendo isso e indo para energia. O modelo Power tem mais bateria, o Plus tem um carregador mais poderoso.
E o Play tem o carregador mais simples incluso. Pagar menos também entrega menos no caso do Moto G7 Play. O adaptador incluso não é ruim, apenas não oferece o carregamento rápido idêntico ao do G7 Power e o G7 normal. Nesse caso, ele fornece energia a 5 volts a 2 A, ou seja, 10 watts. E uma coisa, a bateria do G7 Play é de 3.000 mAh, totalmente dentro do normal para aparelhos da nossa época. E essa quantia, combinada com um processador econômico relativamente atual e uma tela que trabalha em menor resolução, ajuda bastante a conter o consumo dessa energia. E temos em nossos testes o quanto. Durante o nosso teste padrão de streaming contínuo, o G7 Play consumiu 10% de sua bateria por hora, entregando 10 horas aproximadamente de atividade com uma única carga nesse cenário. É bem provável que você não precise levar um carregador com você durante o dia. E já indo para outro lado, partindo para aquela nossa sessão de perda energética forçada, conseguimos descer 26% da carga total do G7 Play, uma quantidade adequada para essa rotina de descarga irreal. Já nas outras sessões que fizemos otimizadas de games online, conseguimos uma média de 12% de descarga por hora do G7 Play, mostrando que a sua tela humilde e o processador econômico conciliam bem nesses momentos de mais exigência com o resto do dia, isso sem exigir um carregador. Poderia haver mais bateria no G7 Play? Poderia, mas por conta do que temos nele agora e do uso normal de um aparelho de entrada intermediário, não há problemas e funciona. Só poderia ser melhor. Mas muito bem, vamos falar de fotografia no Moto G7 Play. Ele conta com câmeras perfeitamente comparáveis ao G7 Power. Temos um desempenho de câmera tolerável para o Play, meramente pelo fato do modelo ser o mais simples da linha. Meramente por ele ser o mais simples da linha. Na traseira dele temos uma câmera de 13 megapixels de abertura 2.0 com captura de vídeos em até 4K a 30 quadros por segundo. A boa notícia é que o registro de cores é ok, com tons que ficam apenas um pouco desbotados para o céu e tons mais intensos, por exemplo. E os registros são equilibrados e não sofrem com problemas além da própria limitação de entrada intermediária da câmera. Para boas fotos, luz ideal é necessária, onde as capturas contam com um bom nível de detalhe. Ao fotografar cenas mais escuras, você perde essa qualidade e temos a forte compensação de luz característica da linha Moto G, onde fotos de ambientes internos mostram forte granulação pelo ajuste automático do aparelho e forçam claridade a qualquer custo. E isso ao custo dos detalhes das imagens. Como não há estabilização ótica, é necessário também segurar firme na hora dessas fotografias. E na frente, temos uma câmera de 8 megapixels de abertura 2.2 com flash frontal, com captura de vídeos em até 1080p a 30 quadros por segundo. E temos as mesmas regras aplicadas para essa câmera, que precisa de um pouco mais de luz ainda para funcionar bem. Certo, vale a pena comprar o Moto G7 Play com tudo que você ouviu até agora? A resposta é simples, o maior problema dele é a memória RAM. No mundo ideal, onde o aparelho contasse com 4 GB de RAM, e não apenas 2, teríamos um smartphone que entrega o que tantos outros intermediários conseguem, uma margem de folga para o Android atual funcionar bem. Mas do jeito que está aqui no G7 Play, desnecessariamente temos um modelo que sempre funcionará no seu limite, tudo graças à Motorola. Legal. Bom, tendo isso em mente, pense que o aparelho cobra o seu preço por ser o Moto G7 mais acessível. Como o mais barato da linha, sua câmera é ok, sua bateria é dentro do esperado e a tela passável, sem defeitos severos e apenas limitações. Então, vamos conferir a viabilidade do Moto G7 Play em possíveis faixas de preço para o modelo. Numa faixa de preço que seja de mais ou menos R$ 999, o Moto G7 Play mostra seu desempenho de câmera acima do normal, só um pouquinho, para esse valor pago, além de ser razoável para jogos normais. A sua limitação de memória não permite que ele seja um destaque, porém, da mesma forma que existem aparelhos piores nessa faixa de preço, temos modelos intermediários do ano passado que custam esse valor e superam em tudo o Moto G7 Play. Logo, o modelo foi lançado nessa faixa de preço? Sim, isso torna a compra dele algo não recomendável nessa época de novidade. Portanto, se você está assistindo isso no lançamento do G7 Play, vale a pena esperar. Se você está acessando esse vídeo algum tempo depois, talvez ele já tenha ido para a próxima fase, que seria a faixa de R$ 700 ou abaixo. Ao descer esse aparelho para o patamar desses R$ 700, nós conseguimos dar uma boa respirada e dizer:
Moto E é para Jacu, assim como o Pica-Pau já avisava. Anular a linha Moto E com o Moto G7 Play é uma ideia válida para quem busca um aparelho com mais humildade no seu preço, e no caso, um aparelho humilde da Motorola, sendo o Play quase uma escolha potente ao comparar a ele com o modelo do Moto E. Só pedimos para que entendam, um carrinho popular de 2019, 1.0, provavelmente é mais potente que aquele Fusca verde do seu tio, mas nada faz esse carrinho popular mais potente vencer um carro de corrida. Então pense assim quando dizemos que o G7 Play é mais potente para essa faixa de preço dos R$700 em comparação aos Moto E, especialmente pois comparamos ele a outros modelos nacionais que brigam nesse valor. Nessa faixa de preço faz sentido para quem busca economia. Não se esqueça que o Pica-Pau já disse, Moto E é para Jacu, principalmente se o Moto G7 Play estiver abaixo dos R$700. E não se esqueça de uma coisa, nós deixamos aqui embaixo para vocês um link com a ficha técnica completa do Moto G7 Play. Então você pode ir agora nesse link para ver todas as informações desse vídeo e conferir os preços atualizados do modelo do dia que você acessou. Sim, eles atualizam automaticamente, isso tudo no canaltech.com.br. Sim, nós pensamos em tudo para vocês. Então deem uma olhada lá e vejam se ele vale a pena ou não. E não esqueçam de deixar nos comentários, de acordo com a época que você acessou esse vídeo, se ele era ou não uma boa compra. Afinal, o objetivo do G7 Play é custar menos, não necessariamente ser o melhor custo-benefício. Você responde essa pergunta. Até a próxima. Você lembra do Voodoo era pra Jacu?